Bem-vindos ao terceiro semestre do EJA. O nosso primeiro conteúdo de química vai ser química orgânica, hidrocarbonetos, que é a parte da pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. Então, esse conteúdo, ele não é difícil, porém ele é um pouco complexo, no sentido de que ele é um conteúdo só que ele vai mudando alguns detalhes ao decorrer, do conteúdo. Se você entender a base, se você entender como que é feito, a ordem das coisas, você consegue entender as mudanças que vai ocorrendo ao decorrer do tempo, tá? Então, por isso é muito importante entender essa primeira parte. Vamos lá. O componente que a gente vai mais ver é o carbono, tá? Então, a gente vai ver aqui o primeiro postulado. O carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes. O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Se ele não estiver fazendo 4 ligações, alguma coisa está errada, ele está instável, tá? Ele pode fazer 4 ligações simples, como aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando tem um risquinho só, é uma ligação simples. Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, ó. Uma simples, outra simples e uma dupla. Quando a gente vê 2 tracinhos assim, um em cima do outro, significa uma ligação dupla. Mas ainda tem 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Outra opção, uma ligação simples e uma ligação tripla. Uma ligação simples, uma ligação tripla. 1, 2, 3, 4 ligações no total. Ou ele ainda pode fazer 2 ligações duplas. Olha aqui, uma ligação dupla, outra ligação dupla. E no total, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, o carbono sempre faz 4 ligações. Aqui a gente tem alguns exemplos, que depois eu vou passar para vocês, a gente vai ver nas atividades também. Depois, se vocês quiserem copiar essa tabelinha, tá bom? E a gente vai ver alguns outros elementos que vai aparecer para complementar o carbono. Se ele precisa fazer 4 ligações, ele vai se ligar a quem? Ele precisa de algum outro elemento. O hidrogênio vai aparecer muito, e o hidrogênio faz uma ligação. O hidrogênio vai fazer uma ligação, sempre, só uma. Ele não pode fazer 2 ligações. O oxigênio, ele faz 2 ligações, sempre ele vai fazer 2 ligações. Aí pode ser uma ligação simples, outra ligação simples, ou pode ser uma ligação dupla. Isso não dá moral para esses risquinhos aqui de cima, tá? Esses aqui, que a gente vai ver eles depois, tá? Por enquanto, o oxigênio faz 2 ligações. Pode ser uma simples e outra simples, ou uma dupla. O nitrogênio vai fazer 3 ligações, sempre, tá? Ó, 1, 2, 3. E como ele faz 3 ligações, quais são as opções? Uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Bom, pessoal, então agora vai chegar aquela parte da nomenclatura. Como que a gente vai dar o nome desses hidrocarbonetos? Como que a gente vai dar o nome desses compostos de carbono? Então, a gente vai precisar dessa tabelinha aqui para entender a base, da base de tudo que a gente vai ver por enquanto. Sugiro que vocês tenham ela também no caderno, tá? Porque sempre que vocês tiverem dúvida, volta nela. De tanto a gente ver, a gente começa a decorar, Mas para ter ela no caderno é sempre bom para responder as atividades e memorizar, tá? Então, a gente vai trabalhar com os nomes. Existem compostos com mais de 10 carbonos. Porém, a gente vai trabalhar até 10 carbonos, tá? Que já é muito, Só pra gente começar a aprender. A gente tem o número de carbono, você vai contar na cadeia carbônica quantos carbonos tem. Primeira coisa, achou o número de carbonos? Cada número tem o seu infixo. Se eu tenho 5 carbonos, começo do meu nome vai ser pente, Depois eu vou olhar o tipo de ligação. Lembra que eu falei para vocês ligação simples, ligação dupla e ligação tripla? Se eu tiver uma ligação simples, eu vou usar AN. Isso aqui serve para qualquer um, tá? Se eu tiver uma ligação dupla, EN. Se eu tiver uma ligação tripla, IN. E como a gente está vendo hidrocarboneto, todos vão terminar em
Ó, então eu sugiro que vocês deem pause, anote essa tabelinha, que a gente já vai ver uns exemplos dela, tá bom? Então, pessoal, agora vamos ver alguns exemplos. Lembrando que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. O hidrogênio, 1 ligação, o oxigênio, 2 ligações e o nitrogênio, 3 ligações. Mas, por enquanto, o nome hidrocarboneto se refere a apenas hidrogênio e carbono. Então, por enquanto, a gente não vai usar esses dois aqui, tá? Mais pra frente, sim. Tá. Este carbono aqui está fazendo quantas ligações? Tem quantos tracinhos saindo dele? Né? E ele precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio faz apenas uma, então a gente vai complementar. Ó, agora, este carbono está fazendo quantas ligações? Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 tracinhos saindo dele, as 4 ligações que ele precisa. E esse hidrogênio tem quantos tracinhos saindo dele? 1. Então, ele está fazendo uma ligação, que é o que ele precisa. E esse daqui está fazendo quantas ligações? Uma, que é a quantidade que ele precisa. Então, é por isso que se chama hidrocarboneto. A gente vai estudar primeiro os compostos de carbono e hidrogênio. Então, todos esses vão ter. Ó. Este carbono tem quantas ligações? 1, 2. Então, ele precisa de mais quantas? Mais 2. Ele fica completo. E esse aqui? 1, 2. Você sempre vai contar todos os tracinhos que estiverem saindo dele, tá? Ó, 1, 2. Então, ele precisa de mais 2. Ah, professor, então passa a ligação dupla com o hidrogênio? Não, por quê? O hidrogênio faz quantas ligações? Apenas uma. E se eu fizer assim, ó, este hidrogênio está fazendo quantas? Ó, 1, 2, o que ficaria errado, tá? Então, o hidrogênio faz apenas uma. Por isso que eu gosto de falar que ele está ali apenas para equilibrar, para completar o carbono. Certo? E aí a gente vai agora aprender a dar o nome desse composto. A gente tem que contar quantos carbonos a gente tem, certo? Aqui a gente tem apenas ligações simples, né? Ó, simples, 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 simples. Então, tanto faz por onde eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Aí você vai olhar lá naquela tabelinha sua que eu acabei de passar aqui, que eu acabei de apagar. 5 carbonos. Como que chama 5 carbonos? Pente. Certo? E quando tem apenas, ó, tipo de ligação, aqui só tem ligação simples. Quando essa ligação simples é o quê? E quando é hidrocarboneto, vai terminar em ó. Então, o nome deste composto é pentano, certo? Então, por isso que tem a quantidade de carbonos, cada um tem seu nome. A segunda, ó, primeira parte, quantidade de carbonos. Tipo de ligação e o O de hidrocarboneto, certo? Vamos fazer esse aqui agora? Primeiro vamos completar para que o carbono fique estável. Este carbonozinho aqui tem quantas ligações? 1, 2. Uma ligação dupla. Então ele precisa de mais 2. E esse aqui, ó, quantas tem saindo desse aqui? 1, 2, 3. Então esse aqui precisa de mais quantos? Mais 1. Ó, agora ele ficou com 1, 2, 3, 4. Ficou ok. E este? 1, 2. Então faltam 2. E esse aqui? Ó, só tem 1. Então falta 3. Certo? E agora a gente vai contar para saber qual que é o nome. Posso começar a contar daqui? Não, porque tem um detalhe. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Sempre que tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu vou começar a contar onde estiver mais perto dela. Aqui não tinha nenhuma, por isso eu podia começar a contar daqui ou daqui, certo? Mas por que isso? Porque as ligações elas têm que estar mais perto do começo da cadeia carbônica. Ó, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Se eu começar de contar daqui, a ligação dupla está saindo de qual carbono? Ó, está saindo de quem? Do número 1. Então, a ligação dupla ficou no número 1. Se eu começasse a contar de cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela ia estar saindo do número 5. Então, eu sempre prefiro contar dos números menores, certo? Então, eu tenho 6 carbonos. Olho lá na minha tabelinha, 6 é X. Aí, aqui era AN porque era ligação simples. E aqui agora eu tenho uma ligação dupla. Eu olho na minha tabelinha, ligação dupla é EN. Aí, eu já vou colocar EN aqui? Não. Por quê? Calma lá. Porque se eu colocar assim, você não vai saber onde que essa ligação dupla tá. Eu vou te informar onde que ela tá primeiro. No primeiro carbono. Aí eu venho. EN. Ou seja, lá no primeiro carbono eu tenho o EN. Lá no primeiro carbono eu tenho a ligação dupla, certo? E vai terminar com O. Por quê? Porque ainda é um hidrocarboneto. Ó, carbono, hidrogênio. Certo? Vai ser com base nisso daí que a gente vai estudar agora, né? Assistam de novo, tirem dúvidas, tá? Tentem fazer as atividades que na próxima aula a gente vai fazer as correções, ok? Vou resolver mais um exemplo aqui para vocês. Primeira coisa que a gente faz, aqui já está tudo completo, todos os carbonos já estão estáveis. Ó, este carbono está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, então também tá ok. Todos os carbonos estão estáveis, não precisa estabilizar nenhum. Então vamos já direto colocar o nome deste composto, né, dessa cadeia carbônica, desse hidrocarboneto. Vamos escolher por onde que a gente conta. Ó, se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. A ligação tripla vai estar saindo de qual carbono? Ó, está saindo do 2. Se eu começasse de cá, ela ia estar saindo de qual? 1, 2, 3, ela está saindo do carbono 3. Então, daqui pra cá, ela estaria saindo do 2, que é o que a gente prefere, né? Lembra? Números menores. Então, vamos revisar aqui. Vamos lá. 1, 2, 4, 5. Olho na minha tabelinha novamente. 5 é o quê? Pente. Agora, o que vem depois de pente? Tipo de ligação. Ó, tem uma ligação tripla aqui. Ligação simples, AN. Ligação dupla, EN. Ligação tripla, IN. Tá lá na minha tabela. Tá, então antes de eu colocar o IN aqui, o que eu tenho que colocar? Aonde que ela tá? Porque a minha ligação tripla tá onde? Tá no 2, no 3, no 4, no 5, né? Eu preciso te informar onde que ela tá. Ela está saindo do 2, então, pente, 2, IN e o O para completar. Sempre vai terminar com O porque são hidrocarbonetos, ok?